Então, o que é Solar Opposites? Solar Opposites é uma série americana de animação que se baseia numa equipe de alienígenas que por alguma razão caíram na Terra e agora eles têm que aprender a ser civilizados, viverem em meio à humanidade. Só que não, o plano deles é um dia terraformar o nosso planeta e transformar no novo planeta deles. Esse daqui é só um resumo, bem resumidão da história de origem deles, só pra você ficar a par da situação, né? Porque se você conhece esse show, você sabe que não é só isso. E não é só mesmo, tem muita coisa por trás. E você já deve ter percebido que esse traço é muito parecido com o Rick e Morty. Será que eles copiaram? Não, é por causa que é do mesmo criador, são séries irmãs. E que, por um lado, é muito bom ter o mesmo estilo de arte, porque você já está acostumado com o Rick e Morty e vai ter curiosidade de ver essa nova série. É ruim porque ela vai sofrer muito com a comparação. Sério, é tanto que eu tive que colocar isso no vídeo pra fazer você clicar nele. E não, esse vídeo eu não vou ficar comparando os dois, porque é óbvio que Rick e Morty é melhor. Só que eu quero falar por que Solar Opposites é especial, e onde ele errou, e como ele poderia ser melhor. Então, bora falar de opostos solares logo depois da vinheta. Vamos, Nelson! O planeta Schlorp era a utopia perfeita, até a queda do asteroide. 100 adultos e seus replicantes pegaram um pulpa e fugiram para o espaço, buscando novos lares em mundos desabitados. Nós caímos na Terra e acabamos no planeta já super povoado. Isso mesmo, eu que tava falando esse tempo todo. Meu nome é Corvo e essa é a minha série, tá me vendo? Eu tô segurando o pulpa, há horas eu larguei o pulpa. Droga, eu odeio esse planeta, é um lugar estúpido, as pessoas são burras e idiotas. E estão sempre falando, ai como eu estou com fome, não sei o que. Comam seus bebês, eles foram feitos pra isso. Os indígenas faziam isso, vocês deveriam fazer também, comam seus filhos. Solar Opposites. Eu acho que nada mais justo do que antes de falar da série, a gente falar dos personagens que compõem ela. Então bora falar dessa equipe maluquinha aí. Temos o Corvo, que é o líder da equipe, né, o Schlorpiano mais raiz. Ele ama o planeta dele, ama a cultura e ele às vezes é muito chato, porque ele quer muito cumprir a missão de terraformar o planeta, só que pra isso ele acaba sendo muito mandão, muito rigoroso, só que mesmo assim, ele é um personagem muito engraçado, ele se lasca todo episódio, mas mesmo assim ele é muito bom, ele é muito bacana, às vezes ele merece, às vezes não, às vezes é puramente injustiçado, mas esse personagem é o nosso protagonista, é quem a gente vai ver a história através dele. E a gente tem também o especialista em pulpa, a gente vai ainda saber o que é um pulpa, que é o Terry. Ele não sabe nada sobre o pulpa, ele é completamente inútil, ele é irritante, ele é chato, ele só faz bestagem, ele ferra com tudo o tempo todo, mas ele é muito engraçado, de verdade, ele é tipo o carisma dessa série. A dublagem que ele tem, o dublador dele, vou botar na tela aí, mano, mandou muito bem, eu gosto muito dessa voz, eu não lembro de onde eu ouvi ela, esse cara trabalhou, mas ele mandou muito bem no Terry, o Terry é muito legal, apesar dele ser muito irritante, muitas vezes. Nós temos o Yumilak, que é o replicante, é como se fosse o filho do Corvo, entre 1 bilhão de aspas, porque é mais para um clone, mas ele age de forma diferente. O Yumilak, ele é sádico, ele é psicopata, ele é estranho, ele é feio, ele sofre bullying, ele é tudo de ruim, tá ligado? E ele bota pessoas dentro de uma parede. Isso vai ser muito importante pro futuro. A Jéssica, ou melhor, a Jessie, é a menina do grupo, ela é replicante do Terry, como se fosse, mais uma vez, como se fosse a filha dele, mas não é. E ela é a garotinha boazinha, do bem na maioria das vezes, só que ela sofre bullying também, porque ela é alienígena, feia e careca, coitada. E por último, e muito mais importante, a gente tem o Pulpa, que é esse bichinho. De vez em quando ele se comporta como um bebê, de vez em quando como um bichinho, de vez em quando como um ser onisciente. Mas enfim, ele é muito importante porque é ele que vai terraformar o planeta. Ele que vai transformar a Terra no planeta Schlorp, que é onde eles vieram. O fato deles serem aliens muda completamente a dinâmica do programa, porque eles podem fazer o que eles quiserem. Vai ter um raio tecnológico para coisas mais fúteis possíveis. Eles vão fazer as coisas mais esquisitas do mundo sem se preocupar com a ética. Eles não são humanos, estão nem aí. Eles fazem o que eles querem. E a quantidade de ideias e conceitos que são apresentados nos episódios é tão engraçado, é tão surreal, que tu olha e fala, o que é que tá acontecendo? Ei, mas espera aí, alienígenas, conceitos estranhos, humor duvidoso, genialidades. Espera aí, tudo isso tem no Rick e Morty. Por que Solar Opposites não tá no mesmo nível do Rick e Morty, mesmo tendo tantas coisas iguais? Ah, meus amigos, não é só por uma coisa não, são por várias. Solar Opposites erra muito e erra várias vezes, infelizmente. Vamos discutir sobre isso. Pra começar aqui, eles são da Hulu. O que de acho é uma Hulu? Tu já viu a Hulu? Acho que tu tá vendo esse vídeo aqui, tu nunca deve ter nem escutado falar sobre essa empresa. A Hulu, ela é tipo nada, não dá pra comparar. A Hulu é a Hulu, e a Hulu é dona desse desenho.
Enquanto seu Rick and Morty aí tá de boa na Adult Swim, tá aí no Max, HBO Max aí pra você assistir, o Solar Opposites tá em um sistema de streaming que quase não existe, ele é tipo um criptídeo. E é claro que não é porque eles são de uma empresa pequena ou menos conhecida que eles são ruins, mas é que isso considera muito na hora de divulgar o produto e na hora das pessoas conhecerem. Eu tava conversando com meu amigo Silas, esse mesmo aqui, e ele disse que boa parte do motivo deles não terem tanto marketing é que o Solar Opposites ele é um desenho para você ver quando tu já tem a Hulu, e não que você vai assinar a Hulu pra ver ele, mas o desenho que tipo, tá aí, vou assistir mesmo. É triste ver isso porque tinha tanto potencial para fazer tanto marketing, para vender tanto, para ser tão popular, mas ele por si só é tratado como, é mais um que tem na nossa programação aí, deixa quieto. O Solar Opposites é tão dependente da Hulu que eu não tô brincando. Tem um episódio inteiro sobre eles serem da Hulu. Eles basicamente ficam gritando: somos da Hulu, muito obrigado por deixar de fazer isso, Hulu. Que tipo, tá bom, já entendemos. Fora a quantidade absurda de referências à cultura americana. Eu acho que nem para um americano é tão legal. Imagina pra mim aqui, no interior de Xique-Xique, Bahia. São cenas assim que poderiam ser adaptadas, poderia ter colocado uma coisa brasileira pra ficar engraçado. Tem um momento mesmo que o Terry fala: dança gatinho, dança. E é um milagre que isso tenha acontecido, porque com certeza nessa cena eles podiam ter colocado qualquer meme americano aí, dane-se. Essa série, ela faz tanta referência que às vezes estraga os diálogos, entende? Outro problema muito grande que eles têm é deixar as coisas muito épicas e muito complicadas. Exemplo disso tem A Parede, lembra que eu falei no início do vídeo? É basicamente um subtrama inteiro, é uma série dentro de outra série. E ela é muito mais complexa que Solar Opposites, tem reviravoltas, tem intrigas, tem tanta coisa que é basicamente um filme. Só que isso se estende muito, é a temporada inteira disso. E tem hora que você tá assistindo o episódio, tá gostando dos alienígenas fazendo bestagem lá, e aí do nada você tem que ver um mini filme. E você não tem opção não, tem que ver. Não é ruim, mas poxa cara, bora separar aí. Aí também tem o terceiro plot dos Policiais Prateados, que é tipo uma série dentro da outra série. São tantas tramas que são boas, mas eles complicam tanto. Essa série não tem muitos episódios. A primeira temporada tem 8, a segunda tem 9, a terceira mal tem 10. Então tipo assim, não tem tempo pra ficar dividindo com subtrama não, mano. E puxa vida, quando eu digo que eles complicam muitas coisas, é botar detalhes na lore. Por exemplo, tem um episódio em que o Will Mulak, o cara que eu falei, nossa, a gente tá voltando muito pra ele, é revelado que depois de muito tempo a função dele é ser morto e servir de alimento pro Pupa. Só que calma, eles primeiro clonam ele, botam as memórias no clone e aí matam o antigo pra ele servir de alimento pro Pupa, porque o Pupa precisa desses nutrientes pra terraformar o planeta. Do nada, matar o Yumulak é a coisa mais importante do mundo. Basicamente, sempre nessa série, eles ficam colocando essas coisas da lore, essas coisas biológicas que parecem ser muito importantes, só que no final do episódio, eles terminam tudo com uma piada, tá ligado? Tipo assim, toda vez que tem uma coisa super importante acontecendo, que eles acabaram de inventar, é resolvido da maneira mais simples do mundo. E isso irrita muitas vezes. Por que eu vou me importar com o Yumulak que tem que ser morto? Você vai terminar com a piada que o Pupa pode comer um burrito que vai ter a mesma importância. Uma analogia que eu posso dar é: imagina que tem um ovo, que se esse ovo eclodir, ele vai liberar uma substância tóxica que vai matar o Pupa instantaneamente. E se matar o Pupa, mano, tem outro Pupa não, acabou. E aí eles passam o episódio inteiro cuidando desse ovo pra ele não quebrar, ele quase cai, ele quase vem, eles passam o episódio todo cuidando, e aí nos últimos 50 segundos o ovo cai e quebra, todo mundo fica triste, o Pupa vai morrer, e agora? Só que ele morre por 2 minutos, porque eles esqueceram de ler, né, que no contrato estava escrito, não, ele vai morrer só por 2 minutos, depois ele volta. Tá entendendo o que eu tô tentando dizer? Eles arriscam o episódio inteiro só pra contar uma piadinha no final, e tu fica tipo, então nada ia acontecer? Pra que eu assisti esse negócio então? É como se esse show ele tivesse medo de mudar as coisas, tá ligado? Eles não conseguem botar nada de novo ali na trama, tudo sempre volta pro mesmo. Tudo fica exatamente igual e nenhuma mudança pode ser permanente. E você pode até dizer, Isaac, mas isso aí é só um desenho, pô, é só um programa, as coisas têm que voltar pro estado inicial mesmo, porque é assim.
Tudo bem, então não faz regras novas, não cria um conflito gigante, não cria uma regra que um Shilorpiano a cada 40 dias tem que trocar de pele, e se ele não trocar de pele, o planeta explode, tá ligado? Se você vai criar um conflito que ele realmente tem um peso, porque se no final do episódio tudo era só uma piada e nada vai acontecer de verdade, então pra que você tá fazendo, tá ligado? Outra reclamação que eu tenho com Solar Opposites é em questão das piadas, sabe? Muitas vezes as coisas são muito apressadas, o time desse desenho, no início pelo menos, era muito esquisito, tinha cortes secos, algumas piadas que, sei lá, não eram engraçadas. Então, tipo, muitas vezes eles não pareciam que estavam sabendo o que estavam escrevendo. É como se o time de roteiristas fosse inexperiente ainda, sabe? E apesar de eu considerar que os roteiristas desse desenho são bem geniais, tipo, de trazerem conceitos que a gente nunca tinha visto antes, alguns episódios são muito chatos, de verdade. Tem episódio que tu só espera ele acabar logo, porque às vezes ele parece tão sem graça, que nem uma tela branca sem nada, tá ligado? Aqui de cabeça eu consigo lembrar de um episódio que a Jessie ela começa a largar os ex-namorados dela numa ilha abandonada, só que aí revela que os ex-namorados eram todos robôs que ela mesma fez. E, enfim, esse episódio é muito ruim, porque, tipo, é só isso, tipo, o episódio inteiro é isso que eu falei aqui, ninguém liga, tá ligado? Tem outro episódio mesmo que eles dão vida a um dinossauro e esse dinossauro, ele... é só isso mesmo, eles só dão vida a um dinossauro e ficam brincando com ele, aí no final o dinossauro morre, tá ligado? Tipo, é só isso. Tem episódio que eles pensam muito bem, tipo 99 Naves, que é muito engraçado, mostra a história de outros Shilorpianos. E aí tem episódio como esse, que acontece só o que eu disse aqui mesmo. Outra coisa muito ruim do Solar Opposites é o seu final, porque ele é muito indeciso. Ele não sabe se ele, tipo, ele fala pra você que tudo vai ficar bem, que eles vão continuar vivendo aventuras, ou se eles tentam fazer um adeus esquisito Disneylogian da vida. E eu nem vou começar a falar aqui sobre o final da parede e dos policiais prata, porque isso, velho, isso é história pra outro vídeo. Então, pra gente terminar aqui, Solar Opposites pode até não ser tão bom, ele pode ter muitos defeitos como vocês viram, mas apesar de tudo, eu acho que você deveria dar uma chance pro Solar Opposites. Pra mim, esse programa ele é tão especial, por alguma razão, ele cativa tanto, esses personagens são tão gostáveis, é sério, dê uma chance pra esse programa, pelo menos pelos personagens. Eles são tão gostáveis, eles são tão identificáveis, que você vai se apaixonar por cada um deles. O show às vezes pode ser um pouquinho chato, mas eu te garanto que a parte legal dele vai compensar tudo. Enfim, pessoal, essa aqui foi a minha opinião sincera sobre Solar Opposites. Espero que você dê uma chance pra esse programa. Espero que você me perdoe por causa do eco que ficou o vídeo inteiro. E é isso. Até next, guys. Até next. Deixa um comentário, like, e se inscreve e compartilha o vídeo.